Graças e paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqueles que estão aqui, já aproveitando este momento, como nosso pastor Carlos falou, mesmo que remotamente, mas estão aqui aproveitando. E a você que não pôde estar ao vivo conosco, e esta mensagem chegou até você, que o Espírito Santo, como o nosso pastor já solicitou, venha falar ao teu coração, que não seja eu, mas sim, realmente o Espírito Santo, a falar por cada um, no coração de cada um neste momento. E eu peço aos irmãos que acompanhem comigo a leitura da palavra do Senhor no livro da carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 7. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 25. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém. Irmãos, o capítulo 7 da carta aos Romanos trata do domínio da lei. Isso segundo o título no início deste capítulo, na edição corrigida e revisada fiel ao texto original, que foi a que eu acabei de ler. Mas eu não pretendo aqui tratar do assunto lei, né? Pois eu penso que isto é uma matéria excelente de EBD, e tenho certeza que o nosso mestre, pastor Reginaldo, iria esmiuçar com toda a sabedoria esse tema. O que me chamou a atenção ao ler este texto na Bíblia Kingstone, que, para quem não conhece, é uma Bíblia em quadrinhos, bem interessante. E para evitar questões, quero ler aqui o texto escrito na contracapa do volume 3 dessa Bíblia. Se me permitem, está escrito assim, com o título de Aviso Legal. A Bíblia Kingstone é uma adaptação gráfica da Bíblia Sagrada. Esta edição ilustrada se baseia no texto bíblico, mas não é uma adaptação palavra por palavra. Em alguns lugares, são escritas conversas e ocorrências que podem ser inferidas ou imaginadas a partir do texto e do contexto bíblico. A responsabilidade pelo projeto, do planejamento aos textos e ilustrações, incluindo eventuais interpretações, é de seu editor-geral e equipe. Esta obra foi escrita e ilustrada
com o mais alto respeito à Bíblia Sagrada, como um documento confiável e inspirado por Deus, ou seja, a própria palavra de Deus. Por que eu li o texto aqui, irmãos? Porque nós sabemos que qualquer filme, revistinha em quadrinhos, como foi o caso aqui, né, da Bíblia que eu mencionei, para ela ser montada, um texto ele não consegue ser apresentado dessa maneira. Então, precisa ser trabalhado e acrescentado, né, situações para que se produza um filme, uma novela e as mais variadas situações. E foi ao ver as ilustrações, que por sinal são excelentes desta Bíblia, e ler os textos, que me veio à mente o texto, o tema dessa reflexão. Conflitos nós temos, paz nós queremos. Este foi o tema que veio ao meu coração. E diante desse tema eu me fiz a seguinte pergunta: quem não tem conflitos hoje em dia? Quem de nós não, de alguma maneira, em alguma situação, não vive um conflito hoje em dia? Em João, capítulo de número 8, versículo 7, Jesus coloca em xeque uma multidão com uma simples questão, colocando eles para pensarem, quando trouxeram para Jesus uma mulher que, segundo eles, foi pega em adultério, embora eles só tenham trazido a mulher. E Jesus vira para eles e pergunta: vocês não têm pecado? Se vocês não têm, atirem a primeira pedra àquele que não tem. Nós sabemos pelo texto, que é muito conhecido, que um a um foi se retirando. E quando Jesus se levantou, estava somente a mulher, porque ninguém teve condições, eu não diria nem coragem, mas condições de pegar uma pedra para atirar naquela mulher. E eu creio que hoje, se esta pergunta fosse feita para qualquer um de nós, eu penso que nenhum de nós teria condição de levantar a mão e dizer: eu não tenho conflito. Porque é uma constante da nossa vida. Porque viver nesta terra que nós estamos, e entendemos hoje pela palavra que nós estamos aqui de passagem, é viver em constante conflito e nas mais diversas áreas. E eu poderia citar aqui a área social, a área profissional, a área educacional, a área financeira, a área emocional, a área familiar e até a área espiritual. Sim, meus irmãos, em todas essas áreas. Pode ser que numa ou outra a gente consiga até contornar a situação e escapar, mas eu creio que na maioria delas nós vivemos alguma situação de conflito, alguma situação de desencontro, algum questionamento, alguma insatisfação. Estas são palavras que eu encontrei por definição de sinônimo, e a lista é muito grande quando se trata de conflito. A lista é muito grande das palavras sinônimas a conflito, porque realmente é uma realidade que a humanidade vive. E muitas das vezes disfarçada por momentos de alegria extravasados, por situações que não são agradáveis ao Senhor nosso Deus, aquele que nos criou para louvor da sua glória. E essa condição de conflito, ela é bíblica. Ela é bíblica. Em João 16, 33, a palavra do Senhor diz assim, Jesus falando: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A palavra que Jesus coloca aqui é aflição. E a aflição é exatamente o sentimento que acaba causando em nós toda essa situação de conflito que a gente vive. Mas nós vemos aqui uma coisa interessante. Jesus dá o antídoto antes de apresentar o veneno e afirma que o antídoto é eficaz. Por que eu coloquei aqui antídoto e veneno? Porque sim, como foi lido no texto, aquilo que nós fazemos que não é agradável ao Senhor, aquilo que em algum momento da nossa caminhada nós damos vazão à nossa carne, chama-se pecado. E o pecado é um veneno que corrói não só a nossa carne, mas, se insistido, leva a nossa alma ao inferno. Ou seja, nos tira desta graça que o Senhor Jesus nos ofereceu com o seu sacrifício para nos levar à salvação. E por que antídoto? Porque nós sabemos que um antídoto é aquilo que anula o veneno. E Jesus, nessa passagem, ele diz que no mundo, ou seja, nós, enquanto aqui estivermos, teremos aflições. Os conflitos que esta terra nos oferece, por conta da situação carnal que a gente vive, vai nos trazer aflições. E aflições essa que, se nós não tivermos firmados na rocha, pode nos levar a uma situação de condenação eterna. Vamos lá ao nosso texto original, onde o apóstolo Paulo, falando à igreja de Roma, ele falou assim a partir do versículo 15: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Esse relato do apóstolo Paulo, ele nos mostra a aflição em que ele está vivendo e ensinando isso para a igreja de Roma, a situação que nós vivemos no nosso dia a dia. Uma situação onde a gente olha em volta e vê em torno de nós muitas e muitas situações de opressão, situações de falta de justiça, situações em que nós nos sentimos presos, imobilizados, sem condição de fazer alguma coisa para melhorar a condição. Porque a situação acontece de cima para baixo, dentro da hierarquia do mundo em que vivemos. Não digo isso na questão espiritual, porque sabemos nós que há um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Mas a nossa carne, ela sente aquilo que os nossos olhos estão vendo, que os nossos ouvidos estão ouvindo, que o nosso coração está sentindo, a dor de uma pessoa, a injustiça causada. Tudo isso vai gerando
uma situação de conflito dentro de nós que pode até nos levar a questionar o que é certo e o que é errado. Porque eu tenho ouvido falar muitas e muitas vezes que vamos tratar aqui na questão da mentira, que a mentira falada muitas e muitas vezes e por muitas pessoas acaba sendo uma verdade. E a verdade falada por uma ou por ninguém acaba se tornando mentira quando é falada. Isso gera conflito. Isso é a aflição que nós vivemos neste momento. Então, Paulo fala aqui de uma briga que acontece dentro dele, um conflito, um confronto entre o que ele entende do ensinamento do Senhor e o que a carne dele o leva a fazer. É uma briga constante que nós vivemos. Vamos ver o que nos fala a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo 16. Carta do mesmo apóstolo Paulo, à igreja da Galácia, capítulo de número 5, a partir do versículo 16, onde no título da versão ACF diz exortação a viver segundo o Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaram, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aqui é motivo da gente dar um glória a Deus bem alto, meus irmãos, porque nesse texto nós encontramos o que queremos. Nós encontramos o que queremos. Veja que aqui o fruto do Espírito é amor, gozo, paz. O tema da nossa mensagem não é esse? Conflitos nós temos, paz nós queremos. Encontramos a paz, encontramos aonde buscar a paz. Mas vamos falar da situação da carne que apresenta aqui uma tão grande quantidade de características que nos leva à perdição. Mas eu digo para vocês que eu consegui enxergar que a mais grave delas todas é exatamente a última, porque não está explícita. Diz, e coisas semelhantes a estas. E aí a carne se baseia, não, mas não está escrito assim. Então, não é isso. É aí que o homem acaba se perdendo. Por conta do entendimento da sua carne,
acha que pode fazer algumas coisas porque não está escrito explicitamente. O que é semelhante a isso? Gente, se nós só conseguimos identificar e ler aqui coisas que são abomináveis aos olhos de Deus, coisas que a palavra diz que se continuarmos, se andarmos, se cometermos tais coisas, perdemos a salvação. Não herdaremos o reino de Deus. Essa é a briga. O Espírito travando uma guerra tremenda contra a nossa carne, porque a nossa carne, ela tem a tendência de fazer o que é errado. Porque os nossos olhos olham ao redor e normalmente leva o nosso coração a ter um sentimento de crítica. A nossa mente viaja. A nossa mente questiona por que o correto não está sendo executado, por que o que é correto não está sendo realmente feito, se a palavra está ali ensinando. Por que eu ainda insisto, em alguns momentos, em agir da forma errada e dar vazão à minha carne? A paz é fruto do Espírito. Eu tenho, na realidade, lembrança de que em algum momento eu ouvi dizer que o Espírito é o fruto, e todas essas coisas que nós citamos são as sementes. Eu não consigo entender assim. Eu entendo que tudo isso é um conjunto que é o fruto. Porque normalmente de uma fruta, dependendo ela qual seja, né, vamos colocar assim, por exemplo, uma jaca, a gente não come a semente, a gente joga fora. E se nós formos considerar que estas características que foram colocadas aqui, a paz, o amor, a benignidade, a bondade, fossem sementes, seria para a gente jogar fora. Mas não. Todas elas fazem um conjunto. Se tirarmos qualquer pedacinho, o fruto fica incompleto. Precisamos saboreá-lo por inteiro. E a paz que nós queremos é fruto do Espírito. E se nós estamos nos alimentando desse fruto, as obras da carne não podem prevalecer, pois estão crucificadas. Hoje, como já há umas 2 semanas atrás, nós temos nos reunido, meus irmãos, assim, remotamente, com a esperança de, a partir do próximo domingo, nós podermos estar lá no nosso novo espaço, recebendo você que, de repente, está vendo essa nossa mensagem. Para vivermos um momento de realmente uma comunhão pessoal com o Senhor e com cada irmão que está lá conosco. Por isso, essas mensagens, elas são um pouquinho reduzidas, mas não tão menos importantes. Por isso, chegando para a conclusão, meus irmãos, de todas as áreas citadas, eu gostaria de destacar como maior atenção e cuidado 2 delas, que nós precisamos realmente estar atento por conta da condição que a gente vive nesse momento. Um momento em que nós caminhamos para a nossa redenção. Não foi o que Jesus nos alertou? Quando vireis os sinais acontecendo, olhai para o alto e glorificai o nome do Senhor, porque a vossa redenção está próxima. E nós temos visto claramente grandes e poderosos sinais. Comentávamos antes de começar este nosso encontro acerca do calor, acerca do sol que está aí bem aquecido. Mas você que conhece a palavra do Senhor sabe que isso é bíblico. O Senhor já alertava que seríamos aquecidos e os homens seriam abrasados de tal maneira que não suportariam. Estamos percebendo que está chegando esse momento
Isso é alegria para nós que estamos nos esforçando e você é sempre convidado a se juntar a este seleto grupo que o Senhor tem chamado para alcançar a salvação eterna. Duas dessas áreas eu queria destacar com vocês. A familiar. A área familiar. Quantos e quantos conflitos não estão vivendo nesse momento as nossas famílias, de nós que estamos aqui reunidos nesse momento, ouvindo essa mensagem? A minha mesmo. Não posso descartar, porque faz parte do nosso cotidiano. E eu diria até infelizmente, porque o objetivo do inimigo é justamente este: destruir esta instituição criada por Deus para colocar em prática o seu projeto de salvação. É a base da família, a partir do ensinamento correto dentro da palavra do Senhor, é que é construída uma sociedade onde os conflitos podem ser reduzidos, o respeito ao próximo pode ser alimentado e praticado. O comportamento adequado, de acordo com a orientação do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pode ser colocado em prática à medida que, dentro da família, é desenvolvido esse costume, esta prática de se reunirem. Mas há um conflito dentro das famílias, porque nem sempre nós conseguimos reunir para que isso aconteça. E, infelizmente, não deveria, mas também tenho que citar a área espiritual. Comportamento do mundo sendo visto com certa naturalidade dentro das igrejas geram conflitos que levam os ainda novos na fé a se afastarem de Jesus, que nada tem a ver, mas que acaba pagando o preço. Nós, meus irmãos, que estamos há algum tempo na caminhada, não quero aqui defender perfeição longe de mim, porque realmente nós não somos perfeitos. Temos as nossas falhas. Mas, como foi lido, se o Espírito Santo que habita em nós é realmente o nosso orientador, se Jesus Cristo é o nosso Senhor, se Deus o Pai, o soberano sobre as nossas vidas, um esforço maior da nossa parte é necessário para nós nos comportarmos de maneira que aquilo que nós temos falado, aquilo que nós temos pregado, possa ser visto por aqueles que se achegarem até nós. Me perdoem ser repetitivo, mas vocês conseguem entender que sempre nas oportunidades que o Senhor me dá para compartilhar a palavra em alguma reflexão, eu coloco com ênfase este comportamento, a atitude, o exemplo daquilo que o Senhor tem nos ensinado nesta congregação pequena que nós nos reunimos, mas que alimento não falta, muito pelo contrário. Nós temos um grupo seleto de pastores que o Senhor estendeu a mão sobre eles e tem dado sabedoria tremenda. Não digo que as outras não têm, mas eu falo do que eu vivo, do que eu presencio, do que eu tenho à mão para usufruir. Mas, como está escrito, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa palavra é muito importante. Não é a metade, não é uma parte, não é só a cabeça ou só o coração ou um dos membros. Eis que tudo se fez novo. Ao reconhecermos Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas, a nossa vida se renova. Nós passamos a ser, como diz a palavra, uma nova criatura. Se não fosse assim,
o Senhor não poderia também cumprir a palavra dele de que do nosso passado ele não se lembraria mais. E olha o perigo que nós correríamos. Mas, graças a Deus, que a sua misericórdia, oferecida na forma de sacrifício do seu filho, não tem dimensão. E ele sim, esquece do nosso passado de conflito, de pecado, e nos vê como nova criatura, porque quando olha para nós, ele vê o sacrifício, o sangue do seu filho. Esse tudo novo é que precisa não só ser pregado, mas essencialmente vivido. Não tem meio termo, meus irmãos. Não seremos salvos pela metade. Ou é tudo, ou não é nada. E se estamos em Cristo, olha que maravilha, não há condenação. Me permitam ler Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8, nos traz um conforto, sim, se nós estivermos atentos a tudo quanto o Senhor tem nos falado através da sua palavra, usando o ser humano, sim, o ser humano cheio de falha, frágil, assim como este que está falando neste momento. Mas olha o que o Senhor nos diz. É o mesmo apóstolo Paulo que, no capítulo anterior, fala do conflito dentro de si mesmo. Ele segue falando, portanto, agora, ou seja, a partir do momento em que nós somos novas criaturas, renovados em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, mas simplesmente por isso, não. Há uma condição, e toda a palavra do Senhor ela é condicional. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Vamos lá no versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Maravilha, glória a Deus. É a palavra de consolo para nós, meus irmãos, porque, na verdade, se nós formos considerar a nossa vida cotidiana, a nossa fraqueza, nós não conseguiríamos sequer erguer a cabeça ao alto para nos dirigirmos ao Senhor, dado o peso da carga que nós carregamos por conta das nossas próprias atitudes, do nosso próprio comportamento. E por isso, nós vivemos nesta terra num constante conflito. Mas nós já sabemos o endereço de onde encontrar a paz que nós queremos. E agora realmente encerramos, e eu quero deixar para vocês o Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 27. Endereço claro, escrito pelo próprio autor e aquele que detém aquilo que nós queremos. Jesus diz assim, no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O recado está dado, meus irmãos. A palavra é clara.
A paz que queremos só vamos encontrar em Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.